Olá pessoal, Guilherme Lima, Evolu Papo. Vamos bater um papinho hoje aí sobre a questão da motivação patológica, né? E eu gostaria meio que começar, né, esse CP dizendo que a motivação geral, a motivação em geral, né, ela ocorre de duas formas, né? A primeira seria por aproximação, ou seja, aquilo que a gente deseja que aconteça, e também tem a motivação por afastamento, né? Algo que a gente não quer que aconteça, né? Então, as nossas ações elas podem ser sadias ou patológicas, né? E pela teoria da conscienciologia, você tem uma ampla lista, né, de motivações patológicas. E é importante que a pessoa ela tenha uma noção disso, né? Compreenderem de fato, né, os porquês de cada cor, de cada categorização, né? Justamente porque uma pessoa, né, pode traçar paralelos com a questão do pecado, né, da própria religião em geral, né? E isso, assumir, né, que seria algo correspondente, seria meio que uma simplificação enorme, né? E essa lista que eu vou falar aqui, ela fala, né, sobre práticas que violam a questão da racionalidade, né? Mais do que propriamente um ato, né, como um pecado, né? E o primeiro que eu gostaria de tratar seria a motivação, né, por a pessoa não se alimentar, né, de forma adequada, em dois extremos, né? O extremo da bulimia, que basicamente é quando a pessoa soca comida, né, no corpo dela, e a questão da anorexia, né, que é quando a pessoa não quer comer nada, né, podendo chegar até a morrer, né, sem energia para continuar a própria vida, né. E também, né, gostaria de tratar a escolha também pela profissão de matar animais, né, e também o desmatamento ilegal, né. E eu diria, né, que entre tantas profissões, né, que existem, por que a pessoa, né, vai escolher justamente fazer isso, né? E futuramente, né, quem sabe, a gente consiga, né, humanizar a questão da produção da carne animal, sobretudo por meio, né, de impressão 3D de bifes com células de animais, né. E gostaria só, né, de destacar que no atual estágio, né, que a humanidade se encontra, eu diria que apesar de tudo, né, ainda é necessário consumir produtos, né, de origem animal, né. Uma outra questão seria a pessoa procurar, né, destinar várias horas, né, do dia na prática de artes marciais, né. E a justificativa de autodefesa, ela seria compreensível, né, sobretudo em locais violentos, mas em tempos modernos, né, qualquer arma de fogo supera quase que todo o treinamento, né, das artes marciais, justamente levando à morte do praticante, né, de artes marciais, meio que jogando na inutilidade as milhares de horas, né, dedicadas às artes marciais, né. E haveriam, né, outras prioridades, né, mais evolutivas do que a prática, né, de artes marciais. E também, né, não dá para colocar tudo no mesmo saco, porque, na minha visão, né, artes marciais, né, que meio que aposentaram, né, a questão da luta e do belicismo, né, se tratando mais de uma forma, né, de manter a saúde física, como, por exemplo, algumas formas, né, do Tai Chi Chuan. E nessa escala de ciência, né, existe também a questão da arte, né. Então, o professor Valdo ele traz a reflexão, né, de que haverão coisas, né, mais prioritárias do que a arte, né, na nossa sociedade, para a gente se ocupar delas, né. E tem também, né, a questão da motivação por consumir drogas, né, sejam elas legais ou ilegais, né. A reflexão que é preciso fazer até que ponto, né, a motivação pelas drogas é também uma forma, né, de suicídio lento, né. E ainda, né, tem o processo dos fã-clubes, em que as pessoas, né, idolatram artistas, né. E a reflexão que seria possível de fazer seria essa motivação decorreria, né, junto com outros motivos, da ausência, né, da vida pessoal satisfatória, né. E também, né, a questão do vício, né, em games violentos, em que a pessoa desperdiça várias horas, né, muitas horas, em simuladores de guerra, né. E a reflexão que é possível se fazer é justamente até que ponto, né, a motivação pelos games não decorreria, né, do vazio interior e da carência, né, da estruturação do tempo, né, e da própria produtividade da pessoa, né. E eu também diria, né, que não é salutar também a pessoa simplesmente demonizar os games, né, que também tem um lado positivo, né, de ajudar a desenvolver as várias inteligências, né, de várias formas possíveis, né. E você tem também a questão, né, da pessoa ingressar na carreira militar, né. E seria questionável, né, entre tantas outras opções, a pessoa optar, né, por seguir uma carreira militar, uma carreira com pressuposto, né, de que vai matar gente, né, sendo que existe, né, uma ampla oportunidade de escolhas, né. E nesse sentido, o que eu teria, né, a pontuar que no mundo de hoje a gente ainda precisa dos militares,
Porque o mundo, né, não é exatamente um parquinho, né, de diversões e há muitos perigos, né? E a humanidade ainda não chegou em um estágio evolutivo de dispensar, né, as Forças Armadas. Mas entre tantas opções, por que a pessoa vai escolher justamente essa, né? E ainda existe, né, a questão da pessoa, né, ainda andar de moto em grandes capitais, né? E eu teria a dizer, né, que os acidentes de motos é uma das maiores causas de morte e invalidez da nossa sociedade, né? Quase todos os amigos que eu tive, né, que usavam moto, quase todos eles tiveram algum tipo de acidente, né? E a desculpa, né, da facilidade e do menor tempo, será que vale mais, né, do que a pessoa arriscar a sua própria vida, né? E nesse sentido, eu gostaria de dizer, né, que mesmo com a questão dos ricos, há muitos heróis, né, pais de família, que se dedicam em motos para levar o sustento da família, né, em aplicativos de entrega, né? E é uma profissão muito digna, mas por que não tentar outra coisa, né? Ou até mesmo inventar, né, um sistema de entrega que não arrisque, né, a vida das pessoas, né? Uma outra ideia poderia ser juntar, né, a turma dos motoboys e cada um dava lá, sei lá, 50 contos, né, por mês para financiar, né, uma tecnologia que substitua o trabalho dele no futuro, quem sabe até dando uma oportunidade de maior dignidade futura para ele não precisar se arriscar, né, e ter uma fonte de renda, né. E ainda, né, a ideia da pessoa ingressar na política, né, para se dar bem, o que é muito comum aqui no Brasil, né. E a política, né, que deveria ser uma das mais nobres profissões, hoje são capturadas, né, por basicamente pessoas populistas e pessoas ignorantes, né, que além de não fazerem o seu trabalho, né, buscam usar seu poder, né, para se dar bem, né, economicamente, sobretudo, né. E tem também, né, a questão do hábito de permanecer longos períodos indo à praia, né. E no Rio de Janeiro é muito comum ver muita gente indo na praia, né, até nos dias de semana, né, de segunda a sexta, né. E como é que esse tempo, né, poderia ser melhor usado pelas pessoas, né? E hoje, né, as pessoas praticamente não vivem, né, sem as redes sociais, né? E eu me incluo nessa, tá? Mas eu diria, né, que pode chegar ao ponto, né, do vício e da ansiedade, né, o que eu considero algo negativo, né? E a necessidade de se conectar com amigos e pessoas queridas é uma necessidade que eu considero legítima, né? Mas a pessoa, ela precisa ver, né, se não está exagerando e adiando, né, outras coisas mais prioritárias na vida dela, né? E também, né, tem a ideia, né, de se tatuar somente para estar na moda, né, somente pela questão estética. E isso é também, né, algo questionável, tanto do ponto de vista prático quanto do ponto de vista material, né? E na prática, né, a tatuagem ela costuma ser muito usada por criminosos para se reconhecerem, né, e comunicarem os próprios crimes. Para a pessoa, né, ser confundida, né, com um criminoso é facinho, facinho. É só ela tatuar um negócio errado nela que ela vai ser confundida, né? E do ponto de vista material, né, pode haver, né, problemas de infecção durante, né, a fazer a tatuagem, né? E também as tintas, né, que podem ser muito tóxicas, né? Tem tintas que são análogas, por exemplo, à pintura de carro, né? Você tem também a questão do piercing, né, que pode levar à infecção e, em alguns casos, até à morte. Eu já vi vários casos desses saindo aí nas matérias, nos jornais, né? E ainda temos, né, na nossa sociedade, pessoas muito animalizadas, né? Que são aquelas que fazem as guerras de torcida, né? E você torcer para um time, né, a ponto da violência física, né, é algo para a pessoa pensar, né? E as guerras de torcida, eu diria, né, que são pessoas com uma tremenda falta, né, de amor próprio, né, de amor à própria vida, né? Então, era isso que eu tinha para dizer por hoje. Se você curtiu, dê o seu like, que ajuda a gente bastante. Se você quiser comentar mais alguma coisa, comenta alguma coisa aí embaixo. Se quiser ajudar a gente, compartilhe esse EP com mais pessoas, tá bom? Então, era isso que eu tinha para dizer por hoje. Um grande abraço. Tchau, tchau.